Você já imaginou como seria viver em um mundo onde criaturas gigantes dominavam a Terra? Um lugar onde a vida selvagem não era composta apenas por elefantes e tigres, mas por monstros pré-históricos que fariam até os dinossauros parecerem pequenos. Muito antes de conhecermos nossos simpáticos tatus e discretos escorpiões, a Terra abrigava verdadeiros titãs esquecidos. Criaturas como o milípede gigante Arthropleura, a cobra titanoboa, o tubarão megalodon e muitos outros seres que teriam assustado até o predador mais feroz. Esses verdadeiros colossos não são apenas fascinantes, mas também nos mostram como a vida evoluiu ao longo dos milênios. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no passado selvagem para conhecer os 10 maiores animais que já habitaram a Terra. Prepare-se para um verdadeiro espetáculo de horrores gigantes. Arthropleura. O milípede gigante tem cerca de 2,5 metros de comprimento. A época que ele viveu foi o período Carbonífero, há aproximadamente 300 milhões de anos. As características. Dução Arthropleura era uma criatura segmentada com dezenas de patas e uma carapaça rígida que a protegia de predadores. Apesar do tamanho assustador, acredita-se que era herbívora, alimentando-se de folhas e vegetação rasteira. Sua existência só foi possível graças aos altos níveis de oxigênio da atmosfera da época, que também permitiram o crescimento de outros gigantes artrópodes. Para sobreviver, a Arthropleura necessitava de um ambiente quente e úmido, e os cientistas acreditam que sua reprodução era indireta, já que ela não possuía órgãos reprodutivos visíveis, algo que poderia indicar uma espécie de fertilização externa. Titanoboa. A titanoboa tinha tamanho de 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada. Ela viveu na época Paleoceno, há cerca de 60 milhões de anos. Características. A titanoboa vivia em pântanos tropicais e usava sua força colossal para sufocar presas como crocodilos e tartarugas gigantes. Curiosidade. Descoberta na Colômbia, seu fóssil revelou que os climas quentes eram fundamentais para sustentar répteis de tamanhos tão grandes. A titanoboa era equipada com um metabolismo mais lento em comparação com os répteis modernos, o que permitia que ela crescesse tanto. Além disso, a estrutura óssea extremamente leve e flexível ajudava a manter seu tamanho, essencial para a sobrevivência em ambientes aquáticos. Megalodon. O megalodon, o rei dos mares, tinha o tamanho de até 18 metros de comprimento, com dentes de 18 centímetros. Ele viveu na época Mioceno ao Plioceno, entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás. Características. O megalodon era o ápice da cadeia alimentar dos oceanos, caçando baleias e outros grandes animais marinhos. Sua mandíbula gigantesca tinha força para esmagar ossos com uma mordida de 20 toneladas. Curiosidade. Apesar de sua fama, ele não é ancestral direto dos tubarões brancos, mas sim de uma linhagem separada. O megalodon tinha dentes serrilhados, semelhantes aos do tubarão branco, mas muito maiores e mais fortes, indicando uma dieta diversa que incluía grandes baleias e peixes. A extinção do megalodon é debatida entre a mudança climática e a competição com outros grandes predadores marinhos. Paraceratherium. O Paraceratherium tinha tamanho de até 8 metros de altura e 20 toneladas. Ele vivia na época Oligoceno, há cerca de 23 milhões de anos. Características. Parente distante dos rinocerontes, o Paraceratherium tinha um pescoço longo para alcançar folhas de árvores altas, como as girafas modernas. Curiosidade. Ele era herbívoro e provavelmente se movia em grandes áreas em busca de comida, dado seu enorme tamanho e apetite. O Paraceratherium possuía uma postura quadrúpede robusta, ideal para suportar o peso e a pressão de seu corpo, e usava sua altura para alcançar as árvores mais altas em ambientes abertos. Estudos mostram que ele pode ter sido uma presa vulnerável para predadores extintos, como os grandes carnívoros da época. Sarcosuchus. O Sarcosuchus tinha tamanho de até 12 metros de comprimento e 8 toneladas. Ele vivia na época Cretáceo, há cerca de 110 milhões de anos. Características. Conhecido como o supercrocodilo, o Sarcosuchus era um predador implacável, caçando dinossauros que se aventuravam perto da água. Curiosidade. Seus fósseis foram encontrados no deserto do Saara, que já foi um ecossistema cheio de lagos e rios. O Sarcosuchus possuía uma mandíbula poderosa, capaz de esmagar ossos com sua mordida poderosa, e provavelmente se alimentava de grandes presas aquáticas como peixes e tartarugas.
Sua pele espessa e escamosa ajudava na proteção contra ataques de predadores menores e até mesmo de outros crocodilos. Beelzebufo. O Beelzebufo tinha o tamanho, até 40 centímetros de comprimento e 4 quilogramas. E vivia na época Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos. Características: este sapo gigante tinha uma mordida poderosa capaz de esmagar ossos, o que o tornava um predador temido por pequenos dinossauros e répteis. Curiosidade: recebeu o apelido de Sapo do Inferno por sua aparência assustadora e comportamento agressivo. O Beelzebufo tinha uma pele espessa e rugosa que o protegia de ataques e permitia que se enterrasse no solo para esperar presas. Seus grandes olhos estavam adaptados para detectar movimentos rápidos, facilitando a captura de insetos e pequenos vertebrados. Meganeura. A Meganeura tinha o tamanho, envergadura de até 70 centímetros. E vivia na época período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Características: com asas enormes, a Meganeura era um predador eficiente, capturando insetos e pequenos anfíbios durante o voo. Curiosidade: seus fósseis são um exemplo impressionante de como altos níveis de oxigênio influenciaram a evolução dos artrópodes. A Meganeura possuía músculos bem desenvolvidos que a tornavam capaz de manter um voo sustentado e eficaz. Isso foi possível devido à alta concentração de oxigênio na atmosfera da época, que também favoreceu o tamanho e força dos artrópodes, dando-lhes a capacidade de dominar o ar. Megatherium. A Megatherium tinha o tamanho de até 6 metros de comprimento e 4 toneladas. Vivia na época Pleistoceno, há cerca de 10 mil anos. Características: apesar de sua aparência pacífica, o Megatherium usava suas enormes garras para se defender e alcançar folhas em árvores altas. Curiosidade: era parente das preguiças modernas, mas sua carapaça óssea e musculatura o tornavam muito mais resistente e imponente. O Megatherium tinha garras fortes que funcionavam como uma espécie de machado natural, facilitando o corte de vegetação e a defesa contra predadores. Estudos de seu comportamento indicam que ele possuía um estilo de vida bastante semelhante ao das preguiças atuais, preferindo se alimentar em locais altos e inacessíveis. Pulmonoscorpius. O Pulmonoscorpius tinha o tamanho de até 70 centímetros de comprimento. Vivia nessa época período Carbonífero, há cerca de 340 milhões de anos. Características: este escorpião gigante tinha um ferrão venenoso e pinças poderosas, sendo um dos predadores mais temidos de seu tempo. Curiosidade: seu tamanho se devia aos níveis elevados de oxigênio da atmosfera, semelhante a outros artrópodes gigantes. O Pulmonoscorpius era um mestre na caça, utilizando suas pinças e veneno para capturar presas em ambientes aquáticos e terrestres. Estudo dos fósseis indica que ele possuía uma estrutura óssea extremamente leve, que o permitia manobrar com agilidade, essencial para escapar de predadores e caçar suas presas. Glyptodon. Glyptodon tinha o tamanho, 3 metros de comprimento e até 2 toneladas. Vivia nessa época Pleistoceno, até cerca de 10 mil anos atrás. Características: seu corpo era protegido por uma carapaça semelhante à de uma tartaruga gigante, e sua cauda robusta era usada como arma contra predadores. Curiosidade: apesar de sua blindagem, ele foi extinto devido à caça intensiva pelos humanos e mudanças climáticas. O Glyptodon tinha uma carapaça formada por placas ósseas que cobriam seu dorso, proporcionando uma defesa eficaz contra grandes predadores como os tigres dente de sabre. Estudos mostram que sua dieta era exclusivamente herbívora, com uma preferência por folhas e vegetação rasteira, o que indica um comportamento de forrageamento semelhante ao dos tatus modernos. A Terra já foi um verdadeiro espetáculo de horrores gigantes. Cada um desses colossos, com suas peculiaridades, provava que a vida pré-histórica era tão fascinante quanto aterrorizante. Se você gostou deste mergulho no passado, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Se quiser, comente se quer um vídeo sobre os maiores dinossauros da história. Até a próxima!